É isso, minha gente. A partir de hoje, toda a última sexta-feira do mês vai ser dia de receber aqui no CNN 360 o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em pesquisas eleitorais e eleições aqui do Brasil, para nos trazer dados, análises, tudo porque a gente já está, como todo mundo, de olho na próxima corrida presidencial. Lavareda, um prazer recebê-lo aqui. Muito bem-vindo aqui ao 360 com o nosso novo quadro. Prazer, Yuri, estar com você, estar com os espectadores da CNN e a turma que nos acompanha também pelas redes sociais. É isso. E essa nossa estreia não poderia ser mais quente. Estamos a uma semana do prazo imposto por Donald Trump para aplicar um tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras. E esse assunto tem movido não só os números da economia, ou está prestes a mover os números da economia, mas sim também afeta os ponteiros da política. E a pesquisa Pulso Brasil, feita pelo IPESP, do qual Antônio Lavareda é o fundador e diretor científico, fez uma série de levantamentos e a gente vai explicar do que se trata isso aqui. A gente vai trazer aqui quem mais surfou a onda ou levou caldo em meio a esse mar de notícias, né, Lavareda, de movimentações e articulações em torno do tarifaço. Todos esses números, como eu disse, pesquisa recém-divulgada pelo IPESP, Pulso Brasil. E aí, Lavareda, a gente está em duas telas, aqui tem os primeiros 5 nomes que a gente vai analisar. Se os entrevistados aprovam ou desaprovam a atuação deles, o que falaram, o que fizeram diante do tarifaço de Donald Trump. Num primeiro momento aqui, Lavareda, nessa nossa primeira tela, depois a gente aprofunda, fica claro, quem mais tirou proveito político foi o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que são os protagonistas desta articulação do Brasil em reação ao governo americano, e os mais prejudicados em termos de aprovação e desaprovação acabaram sendo justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. E na próxima tela a gente traz o detalhamento também do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, Lavareda. É verdade, é natural, Yuri. Lembrando que nessa mesma pesquisa se fez uma avaliação, mais uma avaliação, de como os brasileiros veem o presidente Trump. E o resultado foi desastroso, 61% de desaprovação para o presidente Trump. Para se ter uma ideia, para o espectador nosso poder ter uma ideia do que é que esses 61% significam, isso é mais de 95 milhões de eleitores brasileiros desaprovando o presidente norte-americano. E a reação do governo brasileiro foi aprovada pela maioria da população, e esses números, quando o IPESP pediu que fosse avaliado o comportamento efetivo de cada um dos atores políticos que até então haviam se manifestado, eu estou dizendo até então, até o momento da pesquisa, porque, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, que depois se pronunciou, não foi incluído porque a pesquisa já tinha ocorrido. Também a deputada federal Tabata, que teve um desempenho importante nas redes a respeito, também não foi incluída por conta disso. Fez daqueles vídeos a lá Nicolas Ferreira, né, do estilo dela, né, ela já tinha feito também na campanha. E aí vemos que o vice-presidente Geraldo Alckmin está tendo um protagonismo especial, não só por ser vice-presidente, também pela sua posição de ministro da Indústria e Comércio, e aparece bem com saldos positivos. Todos os demais têm saldos negativos, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro e, como nós vamos ver na próxima tela, também o seu filho Eduardo Bolsonaro, que recebe uma desaprovação aí importante nesse episódio. Nesse mesmo patamar aqui do Jair Bolsonaro. Então, eu já vou pedir para a gente vir com a próxima tela dessa mesma pergunta, né? Como as pessoas avaliavam o desempenho, a atuação e as declarações dessas lideranças políticas. A gente viu naquela tela, Jair Bolsonaro tinha 60% e aqui Eduardo Bolsonaro praticamente o mesmo patamar de 59%. Com uma aprovação ainda menor do que a do pai, não é? Exato. 27%. Pois é, com aprovação menor. menor. Lembrar que o deputado federal Eduardo Bolsonaro provavelmente está aprofundando alguma coisa dessa desaprovação, porque ainda recentemente, hoje, não é? Ele solta uma nova nota, uma nova declaração, criticando ex-ministros do governo do seu pai, como a senadora Tereza Cristina e o astronauta Marcos Pontes, que estão indo naquela comitiva para os Estados Unidos, dizendo de forma sintética que não há o que fazer lá e
não há justificativa para essa comitiva do Senado. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem o mesmo percentual de aprovação do ex-presidente Bolsonaro, mas a desaprovação é substancialmente menor. E por quê? O que explica? O não sabe, não respondeu, ou seja, pessoas que não acompanharam os pronunciamentos do governador Tarcísio, que vale dizer também, ele fez um reposicionamento, né, Yuri? Ele começou de um numa jeito, direção... na própria quarta-feira, ali, dia 9 de julho, e foi e provavelmente ajustando. Sua assessoria e ele próprio recomendaram e ele fez um reposicionamento a respeito. Pois é, e aí tem outros dois governadores também, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, né, Lavareda? A gente juntou aqui Hugo Motta e Davi Alcolumbre, foram avaliados de forma separada, mas tiveram praticamente o mesmo índice. Que só fizeram uma nota, na verdade, uma nota do Congresso. E saíram naquela foto com Geraldo Alckmin. E 36%, mais de um terço. Ronaldo Caiado e Romeu Zema ficam aí no patamar dos 20%, etc. Também se pronunciaram, mas não tiveram muita presença até agora na mídia com relação a esse tema. Pois é, e acho que isso também, porque no caso, por exemplo, Ronaldo Caiado estava fora do Brasil, estava literalmente do outro lado do mundo, lá no Japão. Romeu Zema também se manifestou e também foi se posicionando radicalmente contra o tarifaço, etc., mas atribuindo muito dessa responsabilidade ao atual governo federal. Isso é uma tônica incomum de todos esses governadores de oposição. Nesse primeiro momento, Lavareda, parece que esse discurso cola pelo não mútuo, não? Nós não incluímos aí, porque não havia até então também, eu esqueci de mencionar isso há pouco, pronunciamento do governador Ratinho Júnior. Ele veio a se pronunciar ontem ou hoje, também nessa linha, né, de mostrar que... Também estava num período de recesso. Diante do tarifaço é importante o diálogo do governo, evitar posições conflitivas, etc. É um desafio para os políticos de direita o posicionamento nessas circunstâncias. É extremamente difícil. Não é? Ou seja, essa avaliação, eles todos provavelmente têm consciência disso, que enfrentam essa dificuldade, encontrar uma linha de posicionamento que não os deixe tão mal diante da opinião pública. Mas é muito difícil para um político de direita, que depende de alguma sintonia com o ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de seus projetos eleitorais, é muito difícil ficar na corrente majoritária da opinião pública, sintonizado com a opinião pública prevalecente hoje, nesse tema específico. E isso tem tudo a ver com a nossa próxima rodada de dados que a gente vai trazer, porque todos esses governadores querem ter este laço com Jair Bolsonaro, que, por sua vez, firmou de vez o laço com Donald Trump. E aí, a pergunta é, na sua opinião, o apoio ou proximidade com Donald Trump vai ajudar ou atrapalhar quem quer disputar a presidência do Brasil no ano que vem? E os números aqui não deixam dúvidas neste momento, Lavareda. 32% dizendo que vai ajudar, um terço da população, mas mais da metade, 53%, dizendo que vai prejudicar. Os outros 14%, ali um sexto, não sabe ou não respondeu. E aí... É interessante, desculpa lhe atropelar literalmente, Yuri, mas é interessante aí que observar a posição dos eleitores de direita. Estão ali no campo, sobretudo bolsonaristas, mas não apenas bolsonaristas. 66% dos eleitores de direita dizem que vai ajudar. Mas o que precisa ser observado é que praticamente um terço dos eleitores de direita diz que ou vai prejudicar ou eles ficam em cima do muro sem emitir opinião a respeito. Reflete o que eu disse há pouco, é uma situação extremamente delicada para um político e mesmo para o eleitorado de direita se posicionar e ter uma compreensão e um posicionamento razoável a respeito, quer dizer, razoável do ponto de vista da posição majoritária da população. E aí tem um ponto que eu acho que vale a gente abordar nisso, né, Lavareda? Porque aqui, enfim, a gente está falando desse retrato de momento no calor ainda, né, do impacto do anúncio de Donald Trump, mas sem a efetiva implementação do tarifaço que está previsto só para daqui a uma semana, na sexta que vem, que não é a última sexta do mês, que vai ser o nosso momento fixo, vai ser a primeira sexta-feira do mês de agosto, para variar agosto, trazendo intempéries na política, que é uma tradição aqui da política brasileira. Mas muita gente, quando olha essa situação, vai se falar daquele efeito Canadá, que foi o que ajudou na eleição do atual primeiro-ministro canadense Mark Carney, com a campanha anti-Donald Trump. O mesmo se viu lá na Austrália, que o primeiro-ministro
estava em dificuldades ali. Quando houve um movimento anti-Trump, ele conseguiu garantir... Ambos de centro-esquerda. Ambos de centro-esquerda, exato, num campo parecido. Agora, é cedo para a gente dizer se esse efeito Canadá vai ser um efeito que vai durar 15 meses, porque a nossa eleição é só em outubro do ano que vem. É bastante difícil hoje ver não só o que vai ocorrer no ano que vem, mas até o que vai ocorrer neste ano. Semana que vem, né? Eu tenho dito que a única coisa assegurada para o final deste ano 2025 é o Natal. O Natal ocorrerá, nada mais nós podemos dar como certo. E, obviamente, a variável central da eleição do ano que vem, na qual concorrerá o presidente, o incumbente, então, sentado na cadeira, Luiz Inácio Lula da Silva, continuará sendo a aprovação presidencial. Essa é a variável mais poderosa do ponto de vista da predição, né, de nos fornecer elementos para elaboração de prognósticos sobre o que poderá ter lugar nas urnas de 2026, Yuri. É isso. Bom, então já que essa é a questão, a gente vai sempre trazer aqui também no nosso quadro 2026 já começou, o que a gente tem chamado de índice CNN, que é calculado a partir da média das diversas pesquisas de aprovação e desaprovação do governo. Neste mês de julho, Lavareda, o governo tem motivos para comemorar, porque esse saldo ainda é negativo, mas diminuiu em relação aos meses do primeiro semestre deste ano. A gente tem a nossa próxima tela aqui para mostrar, está aqui os últimos 12 meses que a gente foi buscar lá, desde agosto do ano passado, o comportamento da curva aqui calculado pelo pessoal do IPESP aqui para o índice CNN, que foi bem na virada do ano, não é, Lavareda? Que o saldo, que é esta linha mais abaixo aqui da sua tela, com esse tom esverdeado, que vem ali. Desde 5 foi caindo ao longo do segundo semestre do ano que vem, entrou janeiro em saldo negativo, bateu o pico do saldo negativo em março, com menos 13 pontos, e agora, em julho, pela primeira vez em 4 meses, desde março, o saldo segue negativo, mas com um dígito apenas e não mais acima dos 10 pontos. É verdade, Yuri. Para o nosso espectador ir acompanhando, esse saldo, né, essa linha de saldos, é a melhor forma para acompanhamento das pesquisas. E das pesquisas, inclusive, até quando o espectador quiser comparar as pesquisas de diversos institutos, diferentes institutos, ele coteja os saldos das pesquisas e aí vai encontrar uma melhor compreensão. Como o Yuri falou há pouco, os saldos eram positivos no final do ano passado, como haviam sido durante todo o ano de 2024, mas saldos que não eram tão expressivos quanto os do primeiro ano. No primeiro ano, o governo Lula tinha uma aprovação que ficava, na média, 13 pontos acima da sua desaprovação. Isso caiu para uma média de 4 pontos em 2024 e em 2026 nós começamos aí, como você assinalou, Yuri, com um saldo negativo e o movimento. Houve diversos fatores, lembra-se, o PIX, mas o PIX que era contra o governo lá atrás, sim, porque agora o Trump... agora o PIX voltou a ser a favor. Passou a bola do PIX para o governo Lula. Houve o PIX, houve o INSS, depois o IOF, que também estava negativando aí a imagem do governo. O governo reagiu, Yuri, é bom que você assinale, reagiu bem às últimas crises do IOF, do INSS, nas redes sociais. O governo fez uma recuperação. Saiu do corner, né? Porque o governo estava nas cordas, literalmente, conseguiu melhorar e agora veio a querela Trump, o tarifaço, e hoje a aprovação menos desaprovação continua negativa, mas está no patamar do início do ano, esses menos 6 que você assinalou. Agora, isso resolve a vida do governo Lula para o ano que vem? Não. Primeiro, essa recuperação mais recente dessa conjuntura tem a ver com a conjuntura tarifaço. E o Uri assinalou, isso não dura até o ano que vem. Isso, inclusive, se tiver reflexos duros sobre a economia brasileira, vai trazer naturalmente a responsabilidade para o governo do dia, que é o governo Lula. E, Uri, essa mesma pesquisa que você mostrou ainda há pouco, do IPESP, ela foi divulgado hoje, se perguntou às pessoas se a economia do Brasil estava no rumo certo ou no rumo errado. Pois bem, 58% disseram que estava no rumo errado. O mesmo percentual praticamente de 2 meses atrás. Significa que o governo, passada essa conjuntura, vai precisar produzir uma leitura
persuadir e convencer os brasileiros, um bom número deles, de que a economia corre no rumo certo. E há um elemento interessante também da mesma pesquisa, Yuri. Nós sabemos todos que a economia do Brasil tem crescido nesses 3 últimos anos, não é verdade? Pois bem, 62% dos brasileiros ouvidos nessa pesquisa, Yuri, disseram que a economia do Brasil ou está parada ou está andando para trás. Se cresceu, não perceberam esse crescimento. Antes da gente encerrar, Lavareda, vamos trazer a Débora Bergamasco aqui, que também quer participar, claro, do nosso quadro aqui e te fazer pergunta, Débora. Oi, Lavareda, boa tarde. Um prazer ter você aqui nesse novo quadro que estreia hoje no CNN 360. Lavareda, minha pergunta sobre essa pesquisa é a seguinte. Olha, a gente viu pelos números que vocês trazem que a aprovação do presidente Lula em relação a essa conjuntura do tarifaço, ela é a maior aí, né, entre as autoridades, ou seja, 50% aí, 50%, eles estão aprovando. Mas a minha pergunta é, hoje, coloca-se muito na conta da família Bolsonaro esse tarifaço de 50% e que o governo está tentando ali, de alguma maneira, enfim... se não negociar, mas pelo menos tocar o barco e compensar de alguma maneira. Minha pergunta para você é o seguinte, depois que passar, se as tarifas vierem mesmo, começar a prejudicar certos setores, começar a encarecer algumas coisas, isso pode, no fim das contas, um pouco mais para frente, cair na conta, respingar na conta do governo, Lavareda? Olha, Débora, um prazer estar aqui com você de novo, né? Olha só, a sua pergunta já traz a resposta embutida. Depois, não é, se houver, de fato, um dano severo à economia do Brasil, se esses empregos forem ceifados, se a inflação for realimentada por conta dessas tarifas e tudo, ou seja, se o processo de câmbio, se o câmbio for afetado, prejudicando tudo isso, a inflação em primeiro lugar, se tudo isso ocorrer, vai ser muito difícil que parte dessa responsabilidade da insatisfação da população não recaia, eu disse parte, ou seja, não recaia parcialmente também sobre o governo Lula. Agora, a preço de hoje, o que nós devemos dizer é o seguinte, olha, essa conjuntura tarifaço está sendo positivo, quem está melhor posicionado do ponto de vista da opinião pública nessa conjuntura tarifaço é, obviamente, o governo Lula e seus protagonistas, o presidente Lula à frente. Agora, o futuro, né, a Deus pertence, ou ao Trump pertence, ou nós não sabemos ainda. É isso, no fundo, vai depender muito do que acontecer ou não acontecer no dia 1º de agosto. Mas o que a gente sabe, além de que neste ano vai ter Natal, no dia 25 de dezembro, é que na última sexta-feira de agosto, Antônio Lavareda vai estar de volta comigo e com a Débora Bergamasco aqui no quadro 2026. Já começou. Lavareda, muito obrigado. Até o mês que vem. Até lá. Prazer estar com vocês.